Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em Lucas, capítulo 20, dos versículos 9 ao 19. Aqui Jesus estava no templo ensinando e é perguntado pelos líderes religiosos ali, os principais sacerdotes do povo de Israel, sobre as suas credenciais, né? Ou seja, sobre qual autoridade ele ensinava daquela maneira, ele falava sobre as coisas de Deus. E aí Jesus pergunta sobre o batismo de João, e aí eles não conseguem responder, e Jesus fala, olha, eu também não vou responder vocês. Aí entra nesse trecho aqui, do 9 ao 19, onde ele, após responder esses homens, conta a história dos lavradores maus. Ele diz que um homem plantou uma vinha, né, uma plantação de uvas, e precisou viajar. E aí arrendou a terra, né, deixou a terra sob responsabilidade de empregados. E aí esperava receber parte do lucro que essa terra desse. E aí ele viaja para longe e manda pessoas, né? Primeiro ele manda um empregado dele para verificar como estava o andamento da plantação, e eles batem nessa pessoa, né, nesse empregado, e aí, enfim, depois ele manda o filho, né? Ele diz aqui assim: vou enviar o meu filho amado, e a ele eles vão respeitar. Só que os lavradores maus veem que é o herdeiro e resolvem matá-lo para poder ficar com tudo. E aí Jesus traz eles para refletir, né? O que o dono da vinha faria? Ele coloca aqui: sem dúvida, vai exterminar os perversos e entregar a vinha para outros. E aí, os que ouviram Jesus falar isso, discordaram, né? Oh não, ele nunca faria isso. E Jesus insistiu: porque então está escrito, a pedra que os pedreiros rejeitaram é agora a principal. Quem cair sobre essa pedra quebrará todos os ossos do corpo. E se ela, né, se a pedra cair sobre alguém, eles, os pedreiros, serão esmagados. E aí os líderes religiosos, ao ouvirem essa história, entendem o recado, né? Tentaram até prender Jesus, aqui queriam prender Jesus, né? Mas recuaram por conta da opinião pública. Diz aqui o texto no versículo 19. Então, a pedra que foi rejeitada. Jesus é a pedra, o fundamento de tudo o que nós cremos. E tudo em torno de Jesus Cristo, nós precisamos entender como literal. As curas são literais, porque ele era filho de Deus. As agruras, as dificuldades que ele sofreu por ser humano, né, como a tristeza, o sofrimento tão agoniante a ponto de suar sangue, o cansaço, enfim, todos os aspectos da vida humana que estão descritos na Bíblia, ou que não estão, mas a gente entende que Jesus viveu porque ele foi gente como a gente, né? Também são literais. O nascimento virginal de Jesus Cristo é literal. A morte dele é literal, ele de fato morreu. A ressurreição, da mesma forma, é literal. Ele de fato morreu, desceu ao mundo dos mortos e regressou à vida e voltou, né? As aparições dele após ressuscitado são literais. Quando diz lá que ele cortou um pedaço de peixe e comeu junto com os discípulos, aquilo é literal. Quando diz também que ele passou pela parede, também é literal. Ou seja, hoje em dia, como que as pessoas rejeitam essa pedra angular que é Jesus Cristo? Quando eles querem explicar essas coisas de maneira natural. Nós precisamos crer que tudo que cerca a vida de Jesus é literal, que nós temos acesso através dos evangelhos, ali também alguma passagem no início do livro de Atos que fala sobre Jesus, tudo isso é literal. Quando nós questionamos, né, as pessoas questionam algo da passagem de Cristo, por exemplo, querem explicar que o nascimento virginal na verdade não foi virginal, houve ali um aspecto, etc. Essas pessoas estão também, assim como esses sacerdotes aqui, rejeitando a pedra angular, a pedra principal, a pedra fundamental de tudo que nós acreditamos.
quando as pessoas, né, muitos teólogos, etc., tentam falar sobre a ressurreição usando de estratégias, estratagemas, enfim, argumentos de que não foi bem uma ressurreição, mas eles se mantiveram ali em comunhão, então Jesus ressuscitou nesse sentido, porque os discípulos perseveraram na palavra dele, etc. Isso é também rejeitar essa pedra aqui principal, que é Jesus Cristo. Nós temos que entender que se essa pedra cai sobre alguém, esse alguém é esmagado. Nós precisamos acreditar que esses aspectos de Jesus que estão descritos no Evangelho são, de fato, reais e palpáveis, são matéria de fé. Porque quando nós colocamos em dúvida algo, né, acerca disso, nós estamos também colocando em dúvida tudo aquilo que cremos e todo o arcabouço cristão. Perde sentido, né? O cristianismo perde sentido se nós passamos a enxergar na vida de Cristo coisas que, olha, não foi bem assim. Olha, a explicação para isso racional, humana é tal. Não, é matéria de fé. Nós precisamos crer que Jesus nasceu originalmente, que ele ressuscitou, que ele fazia milagres, que ele era filho de Deus, que ele era o próprio Deus encarnado, que ele também era 100% humano, enquanto era nesse corpo humano 100% Deus. Então, se por acaso algum dia você ouvir algo nesse sentido, lembre-se desse texto, né? A pedra que os pedreiros rejeitaram é agora a principal. Aqui o contexto é daqueles sacerdotes que não enxergavam em Jesus o Messias. Mas hoje em dia, ainda que as pessoas enxerguem em Jesus o Messias e sejam cristãs, se elas estiverem colocando em xeque essas passagens da vida de Cristo, esses elementos da vida de Cristo que eu falei aqui, elas da mesma forma estão rejeitando a Ele, rejeitando essa pedra fundamental na qual todo o cristianismo está fundamentado. Deus abençoe você. Até amanhã.